Shabbat Shalom a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um discipulado. Hoje nós vamos estudar a porção já de número 14, Parashá Vayera, que significa literalmente apareci, e essa porção, ela corresponde a Êxodo 6:2 e vai até Êxodo 9:35. Então convido você a abrir sua Bíblia agora no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 2, e vai até Êxodo capítulo 9, versículo 35. Essa é a porção que o povo judeu estuda, todo mundo judaico durante essa semana, na verdade, se estuda antecipadamente, né? Estuda durante a semana, e aí no Shabat a gente se assenta para ouvir o drash, o ensinamento daquele que vai ministrar. Então, essa é a Parashá já de número 14, Parashá Vayera, apareci. E hoje nós vamos trabalhar o tema, os 4 filhos do Seder de Pessa, ou os 4 filhos do jantar da Páscoa, né? Porque durante o jantar da Páscoa, segundo a Bíblia, são feitas 4 perguntas. Os filhos têm que fazer 4 perguntas. Até extraindo desse texto bíblico, só para os irmãos entenderem, existe um livro que vai conduzir essas 4 perguntas que se chama Agadá. Então, na Agadá, nós temos a história desses 4 filhos que estão assentados à mesa do jantar de Pessa, de Páscoa. Algum irmão que já conhece já as porções de Páscoa pode até alegar, mas pastor, é na próxima porção que vai introduzir o mandamento da festa de Páscoa. Por que o senhor antecedeu? 2 motivos. Primeiro, se faz necessário a gente trazer esse estudo hoje por causa do sonho que a nossa irmã Sandra teve. Então, esse é um dos motivos que nós estamos falando sobre a festa de Pessa hoje. O segundo motivo é que aqueles que já celebraram a festa da Páscoa, o jantar de Páscoa, sabe que os 4 cálices que tem ali na mesa do jantar de Páscoa, eles são extraídos dessa Parashá, do capítulo 6 de Êxodo, do versículo 6 ao versículo 8. Então, no jantar de Páscoa, os irmãos vão lembrar que existem 4 cálices que a gente vai tomando durante a cerimônia. E os sábios do povo de Deus, eles extraíram esses 4 cálices desse texto de Êxodo 6. E aí eu queria ler com os irmãos, para a gente ver de onde que se extraiu. Êxodo, capítulo 6, versículo 6, diz assim: portanto, diga ao povo de Israel, eu sou Adonai, libertarei vocês dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. Então, o primeiro verbo aí, libertar. Libertarei. Então, esse representa o primeiro cálice. É o cálice da libertação. Mas ele, na tradição judaica também, ele é conhecido como o Kiddush, o cálice da santificação. Porque é impossível você adentrar em algo do eterno, em algo espiritual, sem santidade. Então, esse cálice, você vai encontrar o nome dele como cálice da libertação ou cálice da santificação. Vamos avançar no texto. E eu os resgatarei da opressão deles. Então, segundo verbo, resgatar. Então, o segundo cálice é o cálice do resgate. Ou ele é conhecido também quando você tem o primeiro sendo chamado de cálice da santificação, o segundo é chamado do cálice da libertação. Então, pode ser que você veja essa diferença. Mas, de acordo com o texto bíblico, o segundo cálice é o cálice do resgate. E os redimirei
com o braço estendido e grandes juízos. Terceiro verbo, redimir. Aí o terceiro cálice é o cálice da redenção. Esse cálice ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque foi esse terceiro cálice que Jesus pegou no jantar de Páscoa com os discípulos dele, o terceiro cálice, o cálice da redenção, e falou: olha, esse cálice é a redenção através do meu sangue. Aí os seus discípulos ficaram: que revelação é essa? Então, o terceiro cálice é o cálice da redenção. Tanto que, na ordem ou no ceder do jantar, os dois primeiros cálices a gente toma antes do jantar. O terceiro é após o jantar. É por isso que lá no Evangelho diz, né? E depois de cear, ou seja, e depois do jantar, ele pegou o cálice. Então, é óbvio para quem conhece a cultura judaica que ele pegou, Yeshua pegou o terceiro cálice, o cálice da redenção. E quando a gente conhece a cultura judaica, quando a gente conhece o jantar da Páscoa que Jesus participou com os seus discípulos, aí fica claro para nós o texto do Evangelho. Porque aquele que não conhece cultura judaica passa aperto ao estudar a Bíblia. Passa aperto para estudar o Novo Testamento. Porque nós já ouvimos de púlpito, no púlpito, o pastor lê o texto do Evangelho da ceia, numa ceia, ele fala: ó, irmãos, aqui tem dois cálices, mas eu não sei por que tem dois não, e vida que segue e continuou. Então é complicado. Parabéns, eu bati palminha para ele, porque, olha, já tivemos a evolução. Ele pelo menos conseguiu ver que tinha mais de um cálice, coisa que a maioria lê e parece que é um cálice só. Ele percebeu: uai, que estranho esse texto aqui, tem dois cálices da ceia de Jesus. Oi, irmãos, eu não sei porque tem dois não, isso aí Deus revela e... Bom, mas na verdade tinha 4, nem é 1 nem 2, eram 4. E o terceiro que nós mencionamos é o cálice do resgate. E aí vamos avançar, versículo 7. Olha só: e os receberei como meu povo, e serei o seu Deus. Receber, verbo aí, receber. O quarto cálice é chamado de cálice da adoção. É Deus adotando o povo de Israel como seu povo, como seu filho. É Deus agora nos adotando na nova aliança como seu povo, como seus filhos. É por isso que o Evangelho de João já vai começar. Ele ensinar já no primeiro capítulo, ele dizendo: olha, a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos e filhas de Deus. E, na verdade, Deus nos recebe. Ele nos adota como filhos e filhas. Vamos terminar o versículo 7. Assim saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os libertou dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. E eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Esse versículo 8 aí, eu queria que os irmãos marcassem também. Não vai ser objeto do nosso estudo hoje, mas pode ser objeto de estudo nosso no futuro. O verbo aí, e vos levarei, lacarte, é o mesmo verbo para arrebatamento. Aqui nós já temos a ideia de arrebatamento. Qual que é o propósito do arrebatamento? No conceito cristão normativo, eu sou arrebatado para morar no céu. Mas quando você vai para o texto bíblico, para o texto sagrado, o negócio é diferente. Quando você lê o versículo sem o óculos dos dogmas, vamos ver para onde que ele vai nos levar. Então, a primeira vez que aparece a palavra arrebatamento aqui, ó, com relação ao povo de Deus. E eu os levarei aonde? À terra
que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como herança, Morachá, eu sou o Adonai. Então, tanto que até o próprio apóstolo Paulo diz que nós seremos arrebatados quando o Senhor Jesus vier, nós seremos arrebatados às nuvens, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Só que quando ele vem, não vem. Ele não vem para ir para o céu. Ele já está vindo de lá. Ele vem para onde? Ele vem para a terra. Ele vem para reinar. Ele vem para estabelecer o milênio, a era messiânica. Então, e ele vem para onde? Os homens ali que os discípulos viram quando Jesus foi assunto aos céus, falou: olha, não fiquem preocupados não, galileus, porque da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer. E Jesus estava no Monte das Oliveiras, e ele volta de novo no Monte das Oliveiras. E Zacarias diz que quando os pés dele encostar no monte, o monte vai virar um plano, e dali vai jorrar um rio com águas cristalinas que vai desencadear lá no Mar Morto, e o mar vai voltar a ter vida. Não vai ser chamado de mais Mar Morto. E de Jerusalém ele vai passar a reinar como o filho de Davi, ele vai reinar sobre todas as nações a partir de lá. Então não existe esse arrebatamento para morar no céu, não tem isso. Né? Igual nosso irmão Djalma costuma dizer: você quer ir para o céu? Eu falei: eu não. E ele ri, né? Porque ele fala: todo mundo gosta de falar do céu, mas ninguém quer morrer para ir para lá. E de fato, quem quer ir para o céu hoje, eu falo: morre. Morra, como diz. Morra então, já que você quer ir para o céu. Morra hoje e você estará hoje ainda no paraíso. Pronto, resolveu seu problema. Porque Apocalipse vai dizer que a alma dos justos, como na tradição judaica, está debaixo do trono de Deus. E consciente. Falou: Senhor, quando que o Senhor vai nos redimir? Quando que o Senhor vai julgar o nosso sangue que foi derramado de forma injusta? Então, é isso, meus queridos. Então, aqui nós lemos o texto de Êxodo 6 a 8, de onde eles extraem os 4 cálices do Seder de Pêssah, do jantar de Páscoa. Então, nós temos 4 cálices, nós temos 4 perguntas que os filhos fazem, e nós temos na Agadá os 4 filhos. E aí foi nítido quando a irmã Sandra contou o sonho que ela teve, porque havia 4 personagens ali também. Tinha um líder que ensinava, tinha o pastor ensinando, tinha aqueles que estavam fora da congregação, conversando, né? Segundo, tinha uma que ficava rodando na cadeira, meio que distraída, queria prestar atenção, mas, ao mesmo tempo, a distração tomava atenção. E quarto, o que dormia. E Deus, quando ele dá algo, Deus sempre, quando ele fala algo, ele fala dentro do nosso contexto. Deus não vai falar nada que você não consiga captar a mensagem. Quando você vai para a carta que Jesus mandou para as 7 igrejas da Ásia, através de João, toda a linguagem que ele usava ali, ele usava do cotidiano do povo, para o povo entender. Igual nós passamos pelo estudo passado, que ele fala da pedra branca, né? E vai ser dada a pedra branca e nela vai estar escrito seu novo nome. Aquilo era muito comum para aquela igreja ali. Então, quando houve o sonho, falou 4, um estava assim, o outro estava assim, o outro estava assim, o outro estava assim. Eu falei: ixi, rapaz, o Eterno não está brincando. Ele desenhou, falou: ó, tá aí. A revelação é essa. E aí, eu não sei se os irmãos observaram a imagem que nós escolhemos, porque a imagem, ela retrata muito bem os 4 filhos que estão ali na mesa
da Páscoa. E, de novo, irmãos, esses 4 tipos de filhos representam 4 tipos de pessoas, de novo. Mas vamos avançar. Anotem aí, o primeiro filho, ele é chamado em hebraico de Raham. Raham é o filho sábio, que no sonho representa aquele que estava ensinando a Torá, ensinando a palavra. O segundo filho é o Rachá, que é o filho malvado ou perverso. O Rachá é aqueles que estavam lá fora da congregação, não estavam dentro, estavam fora, e questionando, e murmurando, e criticando. Nós vamos ver isso. O terceiro filho é o Tam. Escreve igual aquela empresa de aérea lá, TAM, T-A-M. É o filho tolo. O Tam representa, no sonho, aquele que estava rodando ali, ó, na cadeira. Ou aqueles que estão rodando na cadeira. Porque não foi algo literal. Não era a Sandra, não era eu ensinando. O Eterno está querendo falar desses 4 tipos de pessoas. E o quarto filho é, agora mais difícil de escrever, Sheino Yodei Elishou, aquele que não sabe perguntar. Que simboliza aquele que estava dormido no sonho. Aquele que estava literalmente dormindo. Na imagem você vê lá, um dormindo, né? Outros espreguiçando, outro preocupado com a hora e derrubou a taça de vinho dele. Depois você vai olhar a imagem com carinho. Tinha aquela que estava totalmente distraída jogando, né? A criancinha. E só o Senhor lá, como símbolo do sábio, conduzindo ali o ceder. Então, aquela imagem retrata muito bem o sonho que a irmã Sandra teve e retrata muito bem esses 4 filhos aqui. Na verdade, na Agadá, na história da Agadá, não são feitas 4 perguntas, porque nós temos aí o Sheino Yodei Elishou, aquele que não sabe perguntar, ele não faz pergunta nenhuma, ele não sabe, então ele não faz pergunta nenhuma. Mas vamos lá. Primeiro ponto importante aí, o filho perverso na Agadá, ele é mencionado ao lado do sábio. Você vê que vem na ordem o sábio, o perverso, o malvado, o Rachá, e depois que vem o Tam e o Sheino Yodei Elishou. E até na ordem aqui o Eterno quer ensinar, né? Nada está por acaso. Por que é colocado primeiro o sábio e depois o Rachá? Aí os sábios, o povo de Deus, vão explicar. Porque é responsabilidade do Raham, do sábio, ensinar ao perverso a enxergar o bem ao invés do mal. Então, ou seja, não é o Rachá, aqueles que estão lá fora, influenciar os que estão aqui dentro. É os que estão dentro influenciar os que estão fora. Essa é a ideia. Por isso que é a ordem. O sábio, o perverso ou o malvado, depois o tolo e depois aquele que não sabe perguntar. E aí, de novo, aí vem o tolo e aquele que não sabe perguntar. Por que esses 2 são mencionados por último? Aí você vai anotar aí, porque a ignorância é algo muito grave. Então o Eterno está falando, a ignorância é pior do que o Rachá, do que o malvado, do que o perverso. Por quê? Os sábios vão ensinar que o perverso ele tem potencial muito maior por estar por dentro do assunto e ter se tornado conhecedor mal intencionado. O Rachá, ele conhece, nós vamos ver pelas perguntas, que ele conhece da liturgia, ele conhece aquilo que está acontecendo, ele tem conhecimento da palavra de Deus, mas ele não quer. Esse é o Rachá, é aquele que conhece. Eu conheço a festa da Páscoa, vamos colocar no contexto da Páscoa. Eu conheço, já participei, eu conheço, sei que representa cada elemento, mas eu não quero. Eu sou um Rachá, eu sou um malvado, eu sou um perverso, eu não quero.
diferentemente do tolo e daquele que não sabe perguntar. Os sábios ensinam que a ignorância é muito mais grave, porque o tolo e aquele que não sabe perguntar, eles estão desconectados por não adquirirem sabedoria. Ele não consegue se conectar àquilo que é de Deus, por causa da sua ignorância. Pelo fato dele não buscar conhecer. E aqui entra aquilo que a gente sempre fala: a nossa alma é eterna. Deus nos criou eterno. A nossa alma é eterna. Nosso corpo, ele morre, ele perece, ele volta para o pó, para onde ele veio. Mas e a alma? A alma não morre. A alma, ela volta para Deus, quem deu. E aí Eclesiastes vai dizer: aí aquilo que você fez, quer seja bom, quer seja mal, você vai ser julgado por aquilo que você fez por merecer eternidade, salvação, não fez, condenação, inferno, simples assim. Então a alma é eterna. E aí, se a minha alma é eterna, como que eu posso confiar um outro homem? Como que eu posso confiar um outro comedor de feijão, como eu, a minha alma? Eu não posso confiar minha alma a homem nenhum. Então, tolo, é aquele que confia a alma a um homem. Por quê? Porque ele pode falhar. O líder, ele pode falhar. O líder, ele pode pecar. O líder, ele pode errar. O líder, ele pode desviar. E se você confiou a alma no líder, quando ele desviar, você vai junto. Então, eu não posso ser Maria, vai com as outras. Não posso. A minha alma é muito preciosa para eu confiar ela a alguém. É o que muitos pais fazem de forma correta. Eles não delegam a educação dos seus filhos a ninguém também. Falam: não, filho meu, sou eu que educo. E eu vou educar do meu jeito. É isso. Não delega a educação, a criação do seu filho para ninguém. Assim como você não deve delegar a sua alma, a sua vida eterna para ninguém. A sua alma é eterna. Você tem que cuidar dela. O pessoal não cuida do corpo, muitos estão lá, fitness lá, é dieta, é academia, é exercício, está cuidando. Não precisou do médico falar: ó, você está gordo, ó, você está sedentário, ó, você está com pressão alta, com diabetes, com isso, com aquilo, porque você é sedentário. Não precisou, ele já correu atrás. Não, eu vou me cuidar, não preciso de ninguém mandar eu fazer as coisas. A gente fala que é o proativo, né? Ele não espera, ele corre atrás. E a salvação, a vida eterna é isso. Você tem que correr atrás, meu amigo. O anjo disse para Ló, na hora que o juízo de Deus estava vindo para Sodoma e Gomorra: escapa-te por tua vida. Fica esperto, meu filho. Escapa por você. Você não pode olhar para A, para B, para C, não. Escapa por tua vida. Paulo não disse para Timóteo: você é líder, você é presbítero, mas tem cuidado de ti mesmo. Primeiro, cuida de você primeiro e depois da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, mas cuida de você primeiro. Porque se você não está bem, como é que você vai ensinar a doutrina? Como é que você vai transmitir a doutrina? Não tem como. Então, esses 4 filhos falam muito. A ordem que eles estão: o sábio, o perverso, o tolo e aquele que não sabe perguntar. Os 2, por último aqui, é pior, porque a ignorância é algo gravíssimo. Você não saber, você estar indiferente, ou você nem procurar saber, é terrível. Por que isso? Por que isso é terrível? Porque muita gente vai ser condenada, tem muita gente que vai para o inferno. Por quê? Porque é ignorante. Ele não procurou conhecer os caminhos de Deus.
Ele é aquele que não soube perguntar. Ele não perguntou. Minha alma é eterna? Ele não se fez pergunta para si mesmo, ele não reflete, ele não faz uma reflexão. Minha alma é eterna? Se eu morrer, para onde que eu vou? As minhas obras serão julgadas? Ele não faz pergunta, e por isso que ele vai para o inferno. E o tolo, da mesma forma, vai para o inferno, vai ser condenado. Por quê? O tolo aí é aquele que é passivo, é aquele que é indiferente. Ele está ali, mas está tudo bem. Se tiver culto, beleza. Se não tiver, também beleza. Para mim, tudo bem. É o passivo. É o que na Bíblia Jesus chamou de morno. Ele nem é quente, nem é frio, ele é morno. É o indiferente. Vai ser condenado. Por isso que esses dois é pior do que o rachá. Porque o rachá ele conhece. Então, para ele voltar a praticar é mais fácil do que esses dois aqui que nem sabem de nada. Mas vamos lá. Fala muito. As perguntas que eles fazem também falam muito do que eles são. Então, vamos para as perguntas. A pergunta que o Raham, o filho sábio, ele faz na Agadá é: quais são os edut, os testemunhos, os hukim, os decretos e as mishpatim, as leis que o eterno nosso Deus ordenou-lhes? Essa é a pergunta do sábio. De novo, quais são os testemunhos, os decretos e as leis que o eterno nosso Deus ordenou-lhes? Essa é a pergunta que o sábio faz ali no Seder de Pêssego. Então, ele quer saber dos mandamentos. E algo que os sábios olham na fala dele. Quais que são os mandamentos que o eterno nosso Deus ordenou-lhes? Só que aqui nós temos algo interessante. A pergunta que o sábio faz na Agadá, ele não se inclui nela. Quais que são os mandamentos que o Senhor ordenou-lhes? O nosso Deus ordenou-lhes. Ele não se inclui nesses mandamentos. E aí, o que os sábios ensinam sobre essa pergunta? Que mesmo o filho sábio, ele não deve se descuidar. Deverá ter em mente que o mal está sempre o espreitando. É aquilo que eu falei. Satanás, ele espera, ele é paciente. Ele vai te esperar 1 ano, 2, 3. Na hora que o cara baixar a guarda, Satanás, ele espera. Satanás, ele é paciente. Ele sabe a hora certa dele atuar. Na hora que baixar a guarda, eu atuo. Então, o sábio, por causa dele não se incluir, eles falam: olha, o sábio, ele deve cuidar, porque o mal sempre o está espreitando. E outro ponto que o ensinamento que os sábios extraem dessa Agadá. O primeiro filho, chamado Raham, sábio, eles falam: interessante, por que ele não é chamado de tzadik, de justo, e sim Raham, de sábio? Porque há uma diferença da pessoa ser justa e a pessoa de ser sábia. E aí eles falam: olha, a pessoa pode ser sábia, porém não praticante. Ou seja, não significa que eu estou ensinando aqui para vocês que eu estou praticando aquilo que eu estou ensinando. Eu posso ensinar e não fazer. Esse é o sábio. Ele tem conhecimento, ele conhece, mas o sábio ele pode deixar de praticar aquilo que ele ensina. Já o tzadik não. O tzadik é aquele que pratica aquilo que ele sabe, aquilo que ele aprendeu. Então, eu posso ter um membro tzadik, que ele pratica aquilo que ele aprendeu,
E eu posso não ser um tzadik, ensinando, sendo pastor, e ser só um raham, só um sábio. Você só ensina. Como sabe, você é um bom professor, mas você não pratica aquilo que você ensina. Você fecha a porta, fecha a porta. É só um raham, é só um sábio. Mas tem que ser um tzadik, tem que ser um justo. Não desprezar ninguém, não desconsiderar ninguém. Saber que Cristo morreu por cada uma, por cada alma. Então, esse ensinamento é muito importante. Não seja raham, sábio. Tem muita gente no movimento judaico messiânico querendo ser raham, querendo ser sábio. Lê hebraico, é aramaico, é grego, sabe ler de trás para frente, de cima para baixo, sabe de Talmud, de Mishnah, de tudo. Conhece demais, muito, mas prática nada. Nada. É só um raham, é só um sábio. Não tem prática. Tem que ser tzadik, você tem que ser justo. Você tem que, se aprender um mandamento, pratica aquele um mandamento que você aprendeu. E o nosso pai na fé, o pastor José, sempre fala para a gente, sempre falou. Deus te dá um mandamento, você vai, obedece, ele te dá outro. Mas ele também fala, você nega a Torá uma vez, ela vai te negar 7. Toma cuidado. Você aprendeu um mandamento, você negou ele, o Eterno vai te negar 7 vezes. Cuidado. Então essa é a pergunta do sábio. Então ele é chamado de sábio, mas não é chamado de justo. Então, irmãos, nós temos que preocupar em praticar aquilo que nós aprendemos. Esse é o ponto do sonho, a mensagem do sonho. Cuidado de aprender, ficar aprendendo e não ser praticante. Essa é a mensagem do primeiro personagem que a Sandra viu. Não sejam sábios, sejam justos. Sadik e tzadek. Sejam justos e justas. Vamos praticar a palavra. Não adianta saber Pessa, Shabá, as festas, estudar hebraico, Parashá, Parashot. Não adianta. Você tem que praticar. Essa é a primeira mensagem. Segundo filho, o rachá, o tolo, o perverso, o malvado, o rachá. Olha a pergunta que ele faz a Agadá. O que este serviço significa para vocês? Percebeu que ele não menciona Deus? O sábio pergunta, quais que são os mandamentos aí da festa de Páscoa que Deus ordenou a vocês? Ele até quer saber dos mandamentos. Ele se refere a Deus de forma respeitosa. Mas o rachá, não. O que este serviço significa para vocês? Nós já vimos muitos rachá. Eu já vi uma vez nós ensinando sobre a Páscoa, né? Não comer algo fermentado. A irmã pegou e jogou uma rosquinha e comeu. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Acabei de ensinar que não pode comer fermento na Páscoa. A irmã jogou uma rosquinha dentro da boca. Isso é um rachá, gente. Isso é um perverso. Porque ela agora aprendeu que não podia, mas ela peitou. Não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Tem muita gente assim. O rachá, ele argumenta, ele questiona, mas ele zomba aqueles que estavam lá do lado de fora. Estavam zombando? Como é que eles estavam, Sandrinha? Estava. Ou seja, o culto acontecendo, algo sério acontecendo, eu não estou nem aí. Eu zombo desse culto seus. Eu zombo dessas festas suas. Eu zombo. Então ele questiona. Aí, olha que interessante o rachá. Ele questiona não para praticar. Você já viu isso? Mas não pode comer, mas por que fulano... Ele quer peitar, ele quer questionar, ele quer argumentar, ele quer bater de frente. Esse é o rachá. Ele não bate de frente, ele não questiona, ele não argumenta para aprender. Não, ele conhece, mas ele quer impor a ideia dele. Esse é o rachá, é o perverso.
mas ele conhece. Por isso que ele é o segundo colocado ali. Na ordem, ele é o segundo. Porque ele tem potencial para voltar, porque ele conhece. O terceiro filho, o Tam, o filho tolo, ele, olha a pergunta dele. Mazoto. Essa é a pergunta do tolo. O que é isso? Essa pergunta, o que é isso? Ele está sentado no jantar da Páscoa e pergunta, o que é isso? Esse é o Tam. Eu acho que é daí que veio o nosso ditado mineiro de tantã, viu? Depois eu estava falando, será que daqui que veio o tantã? Eu estava estudando, é possível. Seu tantã, seu tolo, isso é tolice. Então ele pergunta, Mazoto, o que é isso? Então o Tam, ele é ingênuo. Olha que forte essa frase. Não tem interesse em dialogar, que representa aquele que estava rodando na cadeira. Não estava. O que me faz conhecer? O que me faz perguntar? O que me faz argumentar, questionar? É o interesse. Nós sempre batemos nessa tecla, né, pastor Wagner? Interesse, 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 interesse. Tem que ter interesse. Ou seja, o Tam, ele não tem interesse, ele é indiferente, ele é passivo. Então, ele está ali. Ele está ali. Só que, de novo, o Tam, ele está abaixo ainda do Rachá. Você vê que ele é pior ainda que o Rachá, porque ele é ignorante, ele não tem conhecimento, ele não procura conhecer. Quantos estão assim na comunidade? Estão na comunidade, mas ainda não sabem o que é o Shabat até hoje. Não sabe o que é o estudo da Paraxá até hoje. São 5, 6 anos. Até hoje não sabe. Você bater no peito dele. Ô, meu irmão, que história tremenda, né? De Itrô. Ele vai olhar para você. O que é isso, Itrô? Ele não sabe, porque nunca estudou a Paraxá. Ele não participou presencial, nem foi lá assistir o vídeo depois, nem procurou saber, nem procurou interessar. Ele chegar aqui, o que é isso? Estuda Paraxá. Tá. Só. Paraxá? O que é Paraxá? O que eu estou perdendo? O que é isso? Ele não tem interesse. Aí ele fica ignorante. É aquilo que eu e o pastor Wagner sempre fala. A comunidade não é como uma religião aí, não. A pessoa só faz parte dela por sacramentos. Ou seja, ele vem para cá só para ser batizado, para participar da ceia, para fazer o casamento dele, e quando ele morrer, sepultar ele. Ô, meu amigo, aqui não é esse tipo de religião, não. Você vai procurar outro lugar que tem uma religião que só sabe fazer isso. Vai te batizar, vai te crismar, vai te dar... Eu já estou falando demais, né? Vai fazer seu casamento e quando você morrer vai enterrar você do lado da igreja. Ai, que bonito. Tem gente que só quer isso. Acho que a religião é só isso. É só para os sacramentos. É porque a sociedade me exige eu ter uma religião. Você é o quê? Aí eu tenho que responder o que eu sou. Então, eu tenho que ter uma religião. Mas é só para eu ter os sacramentos ali e tal, dar essa resposta para a sociedade. Mas é um tanto. É um tolo. Porque ele não sabe nada de Bíblia, ele não sabe nada da fé, ele não sabe nada por que ele está fazendo aquilo. Ele não sabe por que ele batizou, ele não sabe por que ele casou, como casou. Ele não sabe nada, ele é um tolo, ele não tem interesse. E esse é pior do que o Rachá, porque ele vai ser condenado por causa da ignorância dele. E isso é para tudo na vida, irmãos.
triste a pessoa ignorante. Porque quando você é ignorante, todo mundo passa a perna em você. Em tudo. Quando você é ignorante, todo mundo passa a perna. Você não sabe das leis, você não sabe das regras. Você é passado para trás. Por quê? Porque você é simplesmente ignorante. Você não procurou conhecimento. Você não procurou saber. Eu não preciso ser formado em todas as áreas para ter um mínimo de conhecimento. Porque quando você tem um mínimo de conhecimento, você não é passado para trás. Você não é tolo. Você não é tão. Então, esse é aquele distraído. Ele está aqui, mas não está ao mesmo tempo. Ele está aqui. Ele vem no culto. Ele vem no culto, mas fica viajando na maionese. É igual aquele menino da imagem lá, olhando o relógio, a menininha lá jogando. O cedo está acontecendo, ela está jogando. Ele está ali. Mas ele entra e sai do mesmo jeito do culto. Não absorveu nada. Nada. Mas ele participou. Ele participou do culto, ele participou da ceia. Mas é tolo. Não tem interesse. E nós temos muito assim. Não tem interesse. Não tem interesse. A água está descendo, está subindo. Se tem, se não tem. Tanto faz. E aí, o quarto, para a gente encerrar. Sheino Iodea Lixou. Aquele que não sabe perguntar. Nós não tem pergunta, porque ele não sabe perguntar. Ele não perguntou nada. Ele é o desinteressado. Ele é o desinteressado. Ele é aquele que está dormindo, Sandrinho. O culto está acontecendo, o camarada dormindo. Por quê? Porque ele é um desinteressado. Ele não sabe nem o que perguntar. Por isso que ele é colocado por último. Por causa da sua ignorância. E a ignorância é algo grave. De novo, ele está desconectado. E quanta gente que vai para o inferno, irmãos? Quantas pessoas vão para o inferno? Porque elas não sabem perguntar. Tanto faz para elas. Elas estão na música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou vivendo. E vive como um animal mesmo. Acorda, come, se reproduz, dorme. Só isso que ele sabe fazer. É igual um animal, não tem diferença nenhuma. Não tem racionalidade. Ele cresceu, aí ele casa, aí vai seguindo a vida dele, reproduz e morre. E aí foi para o inferno sem perguntar. Ele vai para o inferno porque não fez nenhuma pergunta. Ele é um desinteressado. E para cada pergunta do sábio, do rachá, do perverso e do tolo, nós temos uma resposta. Para o sábio, quais são os testemunhos, os decretos? É ensinado para ele: não devemos comer nenhuma sobremesa depois do cordeiro de Pêssego. É ensinado a ele esse mandamento. Então ele fez uma pergunta, foi dada a ele uma resposta. Você quer saber do que o Eterno ordenou? Está aí. Tanto que no jantar de Páscoa, depois que a gente participa do jantar, aí nós só tomamos os 2 cálices, o aficomã e acabou. O aficomã é a sobremesa mesmo. Que substitui para os ortodoxos o cordeiro. O aficomã substitui o cordeiro. Então, não devemos comer nenhuma sobremesa depois do cordeiro de Pêssego. Para o rachá, o que este serviço significa para vocês? Qual que foi a resposta para ele? Se você estivesse no Egito, não teria sido redimido. É forte isso. Da mesma forma que ele afronta com a pergunta: o que é este serviço aí? O que é isso aí que vocês estão fazendo? O que é isso? Se você estivesse no Egito, você não teria sido redimido.
Você tinha morrido lá na idolatria ou rachá, perverso. Então a resposta dada a ele foi a mesma altura. É interessante porque nessa história também tem, os sábios mandam quebrar o dente do rachá, quebra o dente dele. O irmão de Djalma já assustou, não é dar um murro na boca dele, não. Quebrar os dentes é uma alegoria para você forçar o cara a cumprir e a praticar. É o famoso esfregão. Mas isso não adianta. Não adianta quebrar o dente do rachá. Ele vai ficar banguela e vai continuar a rachar. Terceiro, o tolo, né? Mas o que é isso? Aí é explicado para ele ainda, né? Para tentar tirar ele dessa ingenuidade dele, para aguçar nele o interesse, a resposta dada a ele é: com mão forte o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão. Então, o que é isso que está acontecendo? Eu te respondo: com mão forte o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão. É por isso que nós estamos fazendo isso aqui. E aquele que não faz pergunta também não teve resposta porque não perguntou. Mas os sábios ensinam que é por isso que é ordenado, antes de você fazer o seder de Pêssar, o jantar de Páscoa, é você explicar cada elemento, principalmente por causa desse Sheinô Ioderra Lixou, aquele que não sabe perguntar. Para ele, pelo menos, ser inteirado, já que ele não vai perguntar mesmo, você sabe que não vai perguntar, então você já explica todos os elementos. É aquilo que a gente bate na mesa sempre, né? Você tem que saber responder a razão da sua fé. Você tem que saber explicar. Você tem que saber por que você está aqui, o que você está fazendo, por que você está fazendo. Você não pode ser nenhum desses dois, nem um Tan, nem um Sheinô Ioderra Lixou, aquele que não sabe perguntar. Você tem que saber responder a razão da sua fé e por que você está aqui. Amém? Então, queridos, baseado no sonho da nossa irmã Sandra, é isso. Os 4 que ela viu, é os 4 tipos de filhos do seder de Pêssar. A próxima paraxá vai falar da instituição da Páscoa. E sabe o que essa paraxá, para nós, a mensagem de hoje, para a gente fechar? A paraxá de hoje fala: o juízo já começou. As primeiras pragas já começaram. Então, irmãos, a palavra que Ló ouviu é para nós: escapa-te por tua vida, tá? Escapa você primeiro. Depois você preocupa com a esposa, com o marido, com filhos, com a congregação. Primeiro você. Você tem que estar bem primeiro, para depois você cuidar do outro. Por que é difícil salvar quem está afogando? Normalmente, aquele que está afogando, você vai tentar ajudar ele. Se você não for um hábil nadador, o que acontece? Morre os dois juntos, não morre? É isso. A mensagem é essa. Esteja muito certo primeiro da sua salvação, se você está bem mesmo, para tentar ajudar o outro. Porque quando você está meio assim, você vai ajudar o outro, vai os dois para o fundo da água. Então, escapa-te por tua vida primeiro. Cuida de você, cuida dos seus, depois você preocupa com o outro. Porque a salvação é individual. E muitos vão para o inferno porque foram tolos ou porque não perguntaram. E o rachá deixa que o próprio Eterno vai quebrar os dentes dele. O juízo já começou. A paraxá de hoje já fala, ó,
Eu creio que isso aqui é profético. O Eterno está ensinando e fala, ó, eu já comecei, tá? Ensina porque eu já comecei. As primeiras pragas no Egito já começaram. O Urachá não vai ser redimido, né? Foi essa. Você não vai ter salvação não, Candã. E o resto? Se não deixar de ser tantã e de fazer as perguntas, vai morrer na ignorância. Amém, meus irmãos? Então, Shabbat Shalom e até o próximo estudo da Parashá.